E, nesse momento, a gente vai fazer uma nova composição da mesa, convidando o secretário Cristiano Holtz, secretário de Finanças da Prefeitura Municipal, para que faça a sua apresentação juntamente com sua equipe. Obrigado. O Tito vai sair? Você não trocaria de lugar só para a secretaria? Tem mais uma cadeira ali. Então, nós estamos abrindo agora a segunda parte da nossa audiência pública. Estão presentes, juntamente com o secretário Cristiano Holtz, a superintendente executiva Daniele Regina dos Santos, o senhor Mário Nakatani Júnior, o Carlos Eduardo Cucut, o Claudinei Nogueira, também Anderson Padovani e Márcio Eimoski. Agradecemos as presenças da equipe da Secretaria de Finanças. Nós manteremos o mesmo roteiro, sendo que o secretário fará a sua apresentação. Na sequência, abriremos as perguntas dos vereadores, da população que queiram também participar através do e-mail, enviando e-mail à comissão.economia@cmc.pr.gov.br. Estará demonstrado o endereço do e-mail para aqueles que desejam participar online. Então, de imediato, eu concedo a palavra ao secretário Cristiano Holtz para que faça a apresentação do quadrimestre do Executivo Municipal. Bom dia a todos, senhor presidente, Serginho, vereador Indiara, vereador Tito, professora Josete. Eu vou ali para o púlpito, senhor presidente, porque daí eu consigo fazer a passagem da apresentação. Mais uma vez, senhor presidente, demais vereadores presentes, antes de mais nada, queria trazer um abraço do senhor prefeito, a Vossa Excelência, senhor presidente, e aos membros da comissão. Agradecer a Dani, que é a minha superintendente do executivo, de execução, ao Mário, o fiscal, o Carlos, que é o nosso orçamento, o Claudinei, que faz a nossa contabilidade, que cuida da nossa contabilidade, o Jaderson, que trabalha comigo diretamente no gabinete, o Anderson, que é da diretoria de captação, e o Mário, que também trabalha lá no orçamento. Mais uma vez, reforçar que sem essa equipe não haveria Secretaria de Finanças. Então, colocar
deixar bastante claro isso, senhor presidente, que o secretário ele tem o condão de conduzir, mas os nossos valorosos funcionários da Prefeitura Municipal de Curitiba, que são muito estudiosos, devem ser rendidas as homenagens sempre, porque é eles que realmente conduzem essa grande máquina que é a Secretaria e o município de Curitiba. Então, mais uma vez, agradecer em nome deles aqui presentes, já citados, todos que compõem a Secretaria de Finanças e demais secretarias do município. Senhor presidente, antes de eu adentrar a apresentação do primeiro quadrimestre, gostaria de dizer também que o prefeito Rafael Greca nos deu uma nova missão, que é uma economia positiva. Deixamos, graças a Deus e aos bons médicos e os trabalhos valorosos das nossas secretarias de saúde, da nossa Secretaria de Saúde, a pandemia ela já tem um estado mais recrudescido e a gente assim espera dar a sequência nos nossos dias. É certo que esse ciclo vem e vai, como acontece no mundo todo, e isso pode acontecer no nosso município também, não somos imunes. Diante dessa recomendação do prefeito Rafael Greca, nós tivemos um primeiro quadrimestre bastante profícuo na injeção de dinheiro diretamente ao público, à economia da capital. Um exemplo disso é que nós adiantamos o precatório, o pagamento do precatório do município de Curitiba em 60 milhões, que é de 60 milhões. Nós injetamos no primeiro quadrimestre 60 milhões na economia curitibana. Isso dentro da recomendação do prefeito Rafael Greca da economia positiva. Com essa injeção, com esse movimento de pagar antecipadamente os precatórios, nós teremos uma economia até o final do ano de 10 milhões de reais, por conta de juros. Então, esse movimento injetou dinheiro na economia e nos assegurou uma economia para o município para investimentos futuros. Também tivemos o pagamento no primeiro quadrimestre, senhor presidente, da primeira parcela do 13º, que fala em grandes números, aproximadamente em 150 milhões de reais injetados diretamente na economia de Curitiba. E também tivemos já uma dívida que era bastante antiga, que é a licença-prêmio dos aposentados, que também fizemos o pagamento antecipado no primeiro quadrimestre de aproximadamente 70 milhões. Isso gerou um investimento direto do município de Curitiba, uma colocação direta de aproximadamente, grandes números, 300 milhões de reais no primeiro quadrimestre, na economia. Onde que está a minha apresentação, que eu posso... Está aqui, então, em atendimento à legislação, vamos dar início à apresentação do primeiro quadrimestre comparado ao primeiro quadrimestre de 21. Tá? Trago aqui sempre valores presentes, a receita do município sempre comparada com o primeiro quadrimestre de 21 e 22. É importante que eu faça uma ressalva, um ressalte aqui da inflação, que do primeiro quadrimestre de 21 era de 6,75. A inflação do primeiro quadrimestre de 22 está em 12,13. Então, isso traz um impacto bastante significante nos nossos valores a serem apresentados. Então, nós temos receita total, receita corrente, ele tem um delta negativo de 0,28, de 3 bilhões e 602. Receitas de capital, um delta de variação positiva, 14,79. Receitas intraorçamentárias, 461,156, um delta de 34,74 positivo. As nossas receitas comparadas ao primeiro quadrimestre, 3.671.927, um delta negativo de 0,03. Pensando na inflação que tivemos lá e cá, é um número significativo. Também entra aqui nessa variação de receita, senhor presidente, a questão que no primeiro quadrimestre do ano de 21 nós tivemos o ingresso do REFIC.
né? Então, teve um aporte significativo de valores e nós não tivemos neste ano. Eu já adianto aqui que não há previsão de refique para este ano e para o próximo ano. Não há esta previsão dentro do município. As receitas realizadas em 2022, em comparação também com o início do ano, receita total 40,1, receitas correntes 41,6, receitas de capital 14,7, receitas intraorçamentárias 39,1 e receitas, exceto as intraorçamentárias, 40,2. A evolução da receita no município, nós tivemos aí 1 bilhão e 61. A taxa, ela teve um decréscimo, né, um delta negativo de 10,3. O IRF, também um delta positivo de 2,6. O ITBI, que é uma representação... Boa, Mário, me ajuda aí. O ITBI, que é uma representação do que vem acontecendo no mercado econômico de imóveis, então ele mostra uma baixa de 18,3. Como eu disse na apresentação do último quadrimestre do ano de 21, ou seja, na primeira apresentação à Câmara deste ano, nós tivemos durante a pandemia um grande volume de negociação de imóveis, que isso agora se demonstra que ele tem embaixado. Então, nós temos do ISS um delta, sempre lembrando da inflação, tá? O ISS, nós temos um delta negativo de 3,64, o IPTU, um delta negativo de 9,97. Evolução do ISS, em 22, o nominal 8,5, e o real, nós tivemos um delta negativo de 3,64, considerando aqui também a receita do REFIC, que nós não tivemos nesse ano, e também a dívida ativa. A evolução do ISS histórico, nós temos ali desde 2017, né, sempre comparado o primeiro quadrimestre. 437 em 17, daí ele tem uma evolução. 2020, pré-pandemia, nós tivemos ali um delta negativo para 513, uma queda, uma evolução em 2021, e agora, comparado, sempre destacando a inflação, 596,4. A evolução do IPTU, um delta nominal positivo de 0,96 e um delta negativo de 9,97. A evolução histórica do IPTU, desde 2007, aí demonstrado, senhor presidente e demais vereadores. Agora, para o primeiro quadrimestre de 22, nós temos uma variação negativa, uma queda comparado ao primeiro quadrimestre de 21, para 605,4. Mas a nossa arrecadação ela tem se mostrado uma constante dentro da média dos últimos anos, senhor presidente. Então, nós temos ali acompanhado isso semanalmente. Isso tem demonstrado uma evolução. Ainda mais com a implantação do carnê eletrônico, né, que agora a gente não manda mais o carnê físico para a população. Isso tem dado um grande número de pagamentos, demonstrado que a população entendeu que os serviços estão à disposição na internet, e também ressaltando que o IPTU pode ser pago via Pix diretamente do computador, ou seja, você não imprime mais, você não gasta mais o papel. Isso teve uma evolução muito boa, com a redução de gastos também dentro do município. Então, o cidadão não precisa mais sequer imprimir o papel, ele coloca entra no site da prefeitura, acessa, lá tem um QR Code, ele aponta diretamente o celular para o QR Code e já faz o pagamento sem a impressão, ou seja, ele também não gasta o papel para fazer o pagamento. A evolução histórica do ITBI, nominal, nós tivemos do IPTU, tem que passar ali, a evolução histórica do ITBI, a nominal é de menos 8,38, a real
de menos 18,3%, que é o que eu já disse no início ali, com a queda da negociação de imóveis no município de Curitiba, e é geral também em todo o Brasil. Esse gráfico mostra a evolução histórica do ITBI, que demonstra claramente o período que estamos vivendo, que 2021, no período pandêmico, nós tivemos uma grande volume de negociação de imóveis. Diga, Jamerson. Tá ok. Senhor presidente, eles só vão fazer a troca do arquivo ali, para que não apareça mais desconfigurado aqui para a nossa apresentação. A tecnologia nos ajuda e também nos prega peças. Não, segue o barco. Deixa assim mesmo. Deixa assim, tá bem. Eu enxergo no papel aqui. Só põe onde eu estava lá. É que para nós não mudou, né, vereadora? Vai ficar igual. Mas ali aparece certo. Eu acho que ali também não está aparecendo. É uma questão de tecnologia. Peço desculpas, peço perdão, senhor presidente, mas é uma questão tecnológica. Isso aí não nos pegou desprevenidos nessa questão. Transferências da Receita da União, o slide 13. Mas pode deixar, é o próximo, né? O histórico do ITBI. Aqui. As transferências da União, como eu já disse lá na primeira apresentação desse ano, referente ao fechamento, com a diminuição da pandemia, graças a Deus, reforço mais uma vez, a inteligência do ser humano que conseguiu a vacina, os repasses do SUS eles vêm diminuindo e o FPM se mantém dentro de uma normalidade. Também o convênios e os auxílios, né, o FNDE tem uma constância. Teve ali os convênios geral um pico grande em 20 e daí uma queda agora em 21 e 22, o FNAS também ele tem uma constância. As receitas de transferência do Estado, nós temos o ICMS comparado ao primeiro quadrimestre, 681 e 767 no ano de 21. O IPVA demonstra ali um aumento de 504, e esse aumento ele está bastante refletido, senhor presidente, por conta do aumento dos veículos, principalmente dos veículos usados, né, que teve um aumento muito significativo no mercado brasileiro, a tabela FIPE, e o IPVA é com base
na tabela FIPE dos veículos, o que demonstra ali um aumento bastante acentuado da arrecadação do IPVA, ou do repasse do Estado do IPVA para o primeiro quadrimestre. Também as receitas de transferência do Estado. Esse outro gráfico demonstra que nos programas de saúde, agora para o primeiro quadrimestre, nós tivemos uma queda. Os convênios, um aumento de 67, e aqui já dentro também o convênio do transporte coletivo, que foi firmado e já repassado uma primeira parcela dentro do primeiro quadrimestre. E também o IPI de exportação, ele se mantém dentro de um padrão. Receitas e transferências, né? Nós temos o IPVA, então, com um delta positivo de 7,56, sempre comparado ao primeiro quadrimestre de 21. O IPVA, um delta positivo de 20,6. O SUS, um negativo de 6,95. O Fundeb, um positivo de 16,89. ICMS, como já demonstrado ali, um delta negativo de menos 0,45, e o FPM de 17,67. O FNDE, nós temos um delta positivo de 1,43, outras transferências correntes 16 milhões, um delta negativo de menos 31,62, outras transferências de capital, um positivo de 655%, que aqui também entram aquelas questões de obras que a gente já está que vão ser executadas, e houve uma transferência dos financiamentos. Convênio de capital 573, que também se reflete a isso. Convênios, conta corrente não se aplica, porque nós não tivemos no primeiro quadrimestre. Agora a gente entra, apresentadas as receitas, vamos passar para o cenário das despesas, né, que sempre o primeiro quadrimestre tem um impacto bastante reduzido com os demais, mas a expectativa é que se cumpra o orçamento dentro do ano, e a gente vai ter essas demonstrações futuras. Então, as despesas correntes, nós temos um delta negativo de 8,49, as despesas de capital, uma variação positiva de 119,26, e as despesas intra-orçamentárias de 35,75. No geral, nós tivemos uma variação negativa de 1,17. Essas despesas de capital, como já dito, devido à execução de obras financiadas com os empréstimos. Nós demos início a essas questões, e também a queda das despesas correntes, que diminui o gasto de consumo, né? Isso é importante para a gente ressaltar isso, e o aumento com as despesas de capital tem um bom reflexo, porque demonstra o investimento com a infraestrutura do município. Despesas realizadas, o despesa total de 31,3, despesas correntes 31,4, despesas de capital 26,7, despesas intra-orçamentárias 36,8, e as despesas, exceto as intra-orçamentárias, 36,6, ou seja, caminhamos a bons passos aí para cumprimento do orçamento. Despesas correntes, os juros e encargos da dívida, né, 38,8, que a gente dá o início ao pagamento de alguns empréstimos. Despesa de pessoal, nós temos 2,46, e outras despesas correntes, nós temos ali uma variação negativa de 10,69. Despesas de capital, nós também temos uma variação de 555, como eu já havia dito lá atrás. Amortização da dívida, uma despesa, um delta positivo de 88,02%, que demonstra o início de alguns pagamentos, né? Os investimentos de 108,2%, referente ao primeiro quadrimestre do ano de 21. As metas e limites demonstram que a gente está com um cenário bastante confortável dentro dessa previsão e dentro do estabelecimento dos limites legais.
Então, a gente tem ali a previsão da LDO no ano, de 137, realizado no primeiro quadrimestre, 595. O resultado nominal de 108, primeiro quadrimestre, 915. As receitas correntes, um total de 9.900.028, uma variação positiva de 1,30, sempre comparado ao primeiro quadrimestre de 21. Metas e limites também. Limites é a dívida consolidada do município. Nós temos uma dívida consolidada de 1.340 e a dívida consolidada líquida de 2.940. Lembrando que o máximo é de 120, o alerta de 108. Nós estamos numa agora, que é do novo BRIC, nós estamos concluindo o empréstimo e a gente vai fazer o aporte desse valor agora no segundo quadrimestre no município de Curitiba, para a gente poder dar início às obras. Então, é basicamente o que foi apresentado no início do ano. Então, o perfil da dívida interna é basicamente a Caixa Econômica, o RPPS de 3.323, a licença prêmio de 92, Receita Federal, o PASEP, de 84, Banco do Brasil 44, Agência de Fomento, e esses valores estão demonstrados ali e afixados, e o relatório, vossas excelências têm esses números. Dentro também do limites e metas com as garantias, né, nós estamos num valor bastante confortável. Nós temos as garantias concedidas em 239.865, o máximo seria de 22, o alerta seria 19,8, e nós temos atualmente num confortável número de 2,66%. Limites com as operações de crédito também se demonstra dentro de uma normalidade. Nós temos as externas seria 16%, o limite de antecipação de receita 7%, e nós estamos num confortável 0,39%. Também o limite de despesas com pessoal, ainda que a gente tenha dado, senhor presidente, um aumento de 3,14%, depois mais um outro aumento de 12%, 10,6%, me fugiu o número, me perdoem. Nós temos ali o máximo do município seria de 54, o prudencial 51, e ainda com aumento nós temos esse valor, esse percentual de 38,87, que é um limite que demonstra o respeito à legislação por parte do prefeito Rafael Greca, assim determinando a nós, secretários. O limite de metas também do serviço de publicidade e propaganda está dentro do máximo permitido, que seria de 0,60, o primeiro quadrimestre é 0,07. Aqui, senhor presidente, já caminho para o fim. O índice de saúde, nós temos a exigência constitucional de 15%, nós estamos executando 17,54%. A receita realizada é de 2.461, a empenhada de 431 e a liquidada de 420. Eles se acompanham ali, tem um número bastante perto. O da educação é 25, esse índice ele se demonstra de 18%, ele se demonstra porque o início do ano é um início que as nossas escolas ela tem um retardo no início, então os gastos eles no primeiro quadrimestre eles se demonstram um pouco mais lentos do que nos quadrimestres posteriores, mas a gente vai chegar ao final do ano com absoluta certeza de atingimento a esse índice constitucional. Senhor presidente, eram esses os números que eu tinha a apresentar, e estou à disposição de Vossa Excelência e dos demais vereadores a questionamentos. Nós agradecemos a apresentação pelo secretário de Finanças, Cristiano Rotz. Eu convido para compor a mesa. Nós abriremos, então, aos questionamentos dos vereadores inscritos. Eu, no primeiro momento, pergunto aos membros da Comissão Economia e Finanças se há perguntas e indagações.
fazer ao secretário. Vereadora Indiara, na sequência abriremos aos demais. Obrigada, senhor presidente. Bom dia a todos. Cumprimento o secretário e toda a sua equipe da Secretaria de Finanças pela apresentação e pelo trabalho que realizam. Primeiramente, gostaria de perguntar sobre um assunto até que nós estamos discutindo na Comissão de Finanças, né? Nós discutimos na semana passada e essa semana novamente votaremos hoje, né? Inclusive temos reunião à tarde, e se refere à questão do transporte coletivo, né? Um assunto relevante para a cidade, que está sendo também acompanhado aí pela população. Foi um assunto discutido no ano passado, os aportes para o transporte coletivo. E o que acontece? Na linha, no orçamento, né, e na LOA, na linha dos gastos com transporte coletivos, a gente tinha um valor de 472 milhões de orçamento, que foi aprovado na LOA. Por isso, até, nós questionamos, né, da necessidade desse aporte agora de 173 milhões que veio para a Câmara, e, além disso, também questionamos sobre outros decretos com aporte de em torno de 100 milhões, que já foram repassados para o transporte coletivo esse ano. E aí a resposta que nós recebemos da Secretaria foi que esse valor de 463 milhões, ele teve uma lei municipal no ano passado, por isso esses recursos não estavam sendo apropriados como receita orçamentária, estariam bloqueados para utilização, tendo em vista não ter mais arrecadação e disponibilidade nessa fonte. Por isso, os recursos estariam sendo repassados às empresas de ônibus, estão ocorrendo de forma extra-orçamentária. E, por isso, a necessidade desse aporte. Então, nós gostaríamos de entender melhor esse ponto, né? Tendo em vista que a LOA, que foi aprovada em novembro, né, constava esse valor de 463 milhões na linha de serviço de transporte de passageiros, a gente ficou na dúvida. Então, esse valor estava errado no orçamento, o total da receita do município, na época, estava realmente errado, né? Isso não afetaria até os outros índices e limites constitucionais do orçamento. E aí, além disso, né, por que houve ainda esse ano um aumento na dotação orçamentária de 633 milhões na dotação 453 para 713 milhões? Se esse valor de 463 previsto inicialmente não estava, realmente não vai poder ser utilizado, então não deveria ter sido baixado essa previsão? E, novamente, né, então significa que nós votamos a lei orçamentária de forma... ela estava errada, a lei que nós votamos, então a gente... fica essa dúvida em relação a isso. Além disso, daí, secretário, a gente tem alguns outros pontos também. A gente recebeu, né, o link com o orçamento, as contas atualizadas até o segundo quadrimestre, mas a gente encontrou divergências ali entre a planilha e o arquivo. Então, até depois eu posso passar por e-mail ou conversar melhor com a equipe, mas a gente ficou na dúvida em relação a algumas contas que apresentam divergências aí relevantes, em torno de 200 milhões, entre o arquivo em PDF e a planilha. Então, acho que esses são os questionamentos. Passo, não sei se os demais vereadores da comissão têm questionamentos. Antes de passar a vereadora, a professora José, quero cumprimentar os vereadores que estão aqui acompanhando essa reunião, vieram fazer uma visita à Câmara. A gente agradece as presenças, depois o cerimonial vai nos passar o nome de vocês, mas parece que terão um encontro com a nossa diretora-geral, acho que é nesse sentido, né? Mas desde já agradecemos as presenças, que tenham uma boa estada em Curitiba, sejam bem-vindos à nossa Câmara Municipal. Depois, caso queiram descer também, cumprimentar os vereadores, estejam à vontade e são bem recebidos aqui hoje, nesse momento oportuno. Muito obrigado pelas presenças dos senhores e senhoras que estão conosco. Muito obrigado. Eu vou fazer blocos de 2 perguntas
facilitando assim a devolutiva do secretário aos membros. Então nós temos agora a vereadora professora Josete para seus questionamentos. Bom dia a todos e todas. Agradecer a presença do secretário e toda a sua equipe. Eu vou primeiro me deter a apresentação no slide que trata de despesas de capital. Eu gostaria de saber, no item versões financeiras, quais os elementos que representaram esse crescimento de 555%, né, em relação ao ano anterior. Então, a gente sabe que esse item trata de aquisição de imóveis, títulos de capital, etc. Então, o que levou a esse crescimento considerável, né? Também eu gostaria de saber, em relação às despesas da Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional. Nós temos aqui a frente parlamentar na Câmara e nós temos recebido algumas reclamações sobre a falta de produtos nos armazéns da família. Nós verificamos que apenas 0,71% do previsto foi cumprido, né, no item, no momento, na conta comercialização. Então, o que está provocando esse desabastecimento? E também uma pergunta em relação às ações mais diretas que têm sido realizadas para a população que está em situação de vulnerabilidade nesse momento. A gente sabe que a fome aumentou em grande escala e existe aquele auxílio onde é dado um voucher, né, vamos chamar assim, para que as famílias façam compras no armazém da família. Então, se houve um aumento em relação ao número de famílias que recebem esse auxílio e quais os valores que têm sido aportados para esse programa. Também nós temos sobre a receita de serviços no primeiro quadrimestre o dado de que foram realizadas apenas 4,64% dessas receitas. Então, de 785.871.000, apenas 36.447.000 aproximadamente. Então, gostaria da explicação sobre o que leva a isso, né? E, nesse sentido, a gente sabe que grande parte desses recursos dizem respeito ao transporte público, né? E então, nós temos essa dúvida. Já na conta receitas de capital, também, até o momento, apenas 14,66 foi realizado. Também uma dúvida. E eu sei que o meu tempo já está acabando, né? Mas vou tentar aqui ainda trazer mais uma pergunta. Se der tempo, ao final, gostaria de utilizar mais um período para poder finalizar aqui as nossas dúvidas. Em relação à manutenção e desenvolvimento do ensino, no ano passado, no mesmo período, havia sido aplicado 13,28% da receita de impostos. Lembrando que ainda o ano passado a pandemia estava num momento bastante crítico e as crianças não estavam na escola. Neste ano, houve a diminuição ainda para 13,06% com o ensino presencial. Então, a nossa pergunta a Prefeitura, a Secretaria Municipal de Educação, não fez um plano de investimento para diminuir, né, ou minimizar a defasagem ensino-aprendizagem? Nós sabemos que hoje um grande número de crianças não está alfabetizada e há falta de professores e nós sabemos que o contraturno fornecido ainda é bastante limitado. Então,
quais são as ações. Eu sei que aqui se responde mais em termos numéricos, né? Mas, se é possível, trazer alguma avaliação em relação a isso também. Obrigada. Ok, então a gente pede a devolutiva a essas perguntas, secretário. Senhor presidente, vereadora Indiara, vereadora Josete, basicamente a questão da LOA e do valor apresentado no transporte coletivo, a LOA foi apresentada em agosto do ano passado, e quando da aprovação do orçamento, em novembro, final de novembro, o valor apresentado na LOA foi retirado para que ficasse, para que entrasse numa receita extra-orçamentária. E o valor repassado no... Sim, o fundo. Depois de aprovado, ele foi retirado o fundo. Passou pela Câmara essa situação. Daí, o repasse feito no primeiro e segundo mês deste ano, ele estava previsto na lei que foi aprovada na Câmara, por isso o repasse. Esse valor que nós estamos solicitando agora e está em discussão na Câmara agora, se refere ao pagamento da diferença da tarifa técnica e a tarifa social. Então, o que é importante é a gente desmistificar e demonstrar isso claramente, sem interesses e nenhum viés para lá ou para cá. O valor que é repassado pelo município de Curitiba é para pagamento da passagem diretamente pelo usuário. O dinheiro que o município de Curitiba repassa é um valor economizado pelo usuário do transporte coletivo. Não é simplesmente um repasse às empresas. A diferença da tarifa técnica e a tarifa social, ela é significativa. Como eu já demonstrei, a inflação ela vem nos apertando. O óleo diesel teve um aumento de 88%. O pneu teve um aumento de 60%, grandes números. Então, a diferença da tarifa técnica para a tarifa social é esse valor de repasse. Tanto é assim que o governo do estado assinou um convênio com o município de Curitiba para a manutenção do transporte coletivo e também do repasse de 60 milhões para auxílio ao bolso e diretamente ao usuário do transporte coletivo. É isso que se faz com o subsídio. Basicamente isso. Professora Josete, os 555% de diferença se referem ao FAAC, que não estavam previstos no orçamento e passaram a integrar o orçamento do município. Também por uma lei aprovada nesta Câmara, houve essa alteração e os valores foram incluídos diretamente no orçamento. Então, por isso desse impacto, que eles não estavam anteriormente e eles passam a constar agora. O desabastecimento dos mercados, ele devido a não só uma situação de mercado, mas também por uma situação de desabastecimento geral no planeta. Não houve, em momento algum, descuido do secretário Guzzi nesse ponto de aquisição de mantimentos para a disposição da população. O valor de 12 milhões que estava previsto no ano passado continua previsto e a tendência é aumentar. Foram abertos novos, inclusive agora que foi dado o nome da Patrícia Casilo, que infelizmente veio a falecer de forma repentina e bastante jovem. Ela dá o nome ao novo mercado ali embaixo do viaduto do Capanema, que foi aberto um novo mercado. Então, não houve descontinuidade do serviço apresentado a essa população de vulnerabilidade.
são 408 mil famílias atendidas, são 35 unidades e são 355 produtos disponibilizados nesses mercados que estão à disposição da população curitibana e também não só a população curitibana, porque nós temos aí notícias de que pessoas da região metropolitana também se aproveitam desta facilidade que o município de Curitiba coloca. Quanto à questão, vereadora Josete, da Secretaria de Educação, se a vereadora me permitir, eu vou repassar a pergunta, e daí, se a vereadora tiver um outro questionamento, pode me encaminhar, eu repasso essa pergunta diretamente à secretária Maria Silvia, para que a gente tenha uma resposta à altura do seu questionamento. Nós temos agora outros vereadores inscritos. Pergunto se a vereadora Noêmia Rocha está presente. Não. Secretário, eu vou fazer uma sugestão. Tenho solicitado a todos os secretários que antecederam Vossa Senhoria nesta pasta de finanças do Executivo. Encaminhar o relatório antecipadamente. Não. Na verdade, a minha sugestão é que o município estude novamente o retorno da taxa de contribuição de melhorias. Há anos eu venho solicitando ao Executivo. Eu acredito que essa taxa ela consegue atender, principalmente no quesito infraestrutura, e aqui eu queria destacar para as nossas calçadas, onde o contribuinte participa com uma porcentagem, com a taxa, e o município entra com a outra parte, fazendo com que essa obra possa ser realizada. Então, o destaque que eu faço, nós poderíamos pensar principalmente para as calçadas. Isso melhoraria a nossa acessibilidade de forma geral. Então, é um estudo que eu venho solicitei aos demais secretários que antecederam Vossa Senhoria, não tivemos avanços, então eu deixo essa sugestão para que, juntamente com sua equipe, possa estudar a possibilidade desta aplicação da taxa de contribuição de melhorias, que eu acredito que, além de economizar ao município, tem um efeito muito positivo, talvez a médio e curto prazo. Era essa a sugestão. A vereadora Noêmia não retornou ainda, então eu passo de imediato ao nobre vereador Dalton Borba para seus questionamentos. Vereador, 2 minutos. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Eu, em primeiro lugar, cumprimento o secretário Cristiano Holt e sua equipe por comparecer a essa casa. E o meu questionamento vem na esteira do que falou aqui a vereadora Indiara. Eu, na verdade, não consegui compreender, porque eu percebi aqui a edição de alguns decretos, decreto 23, 38, 156, 198, somando aqui uma quantia de aproximadamente 113 milhões de reais. Essas despesas previstas nesse decreto, nenhuma delas é advinda de superávit primário, sim das fontes de custeio referentes a pagamento de tarifas e outras despesas operacionais, razão pela qual é feito por decreto. Não obstante a edição dos decretos, aí chega a esta casa um projeto de lei para a concessão aqui de 174 milhões na forma de crédito adicional suplementar, que, na verdade, não é uma verba que está saindo da mesma pasta destinada ao transporte, mas de uma pasta diversa. E aí, me parece que há aqui neste projeto de lei uma irregularidade formal insuperável. E, embora isso tenha sido detectado, inclusive, acho que até pela vereadora Indiara, que pediu vistas desse processo, desse projeto de lei, eu não consegui compreender exatamente qual é a diferença de destinação desses 113 milhões, que no final das contas vai para o transporte coletivo. Não sei se houve aqui um estudo de
desequilíbrio econômico-financeiro para o aporte desses valores, se há acompanhamento da aplicação desse recurso ou não, e o porquê da tratativa deste problema em duas searas. Através de uma pasta pela edição de decreto e a outra com aporte de verbas que vêm do superávit primário. Na verdade, é uma dúvida que eu tenho, não consegui compreender, gostaria de ouvir a mesa sobre isso. Muito obrigado. Eram essas perguntas, vereador? Ok. Então, passo ao secretário esses dois questionamentos. Uma sugestão, outra... Tá. Eu vou passar essa resposta, vereador Dalton Borba, à Dani, que, como eu disse, tem... Dani, é só apertar ali. Assim, eu quero fazer uma ressalva também aqui, vereador Dalton. Esse tema está sendo discutido, amplamente discutido na Comissão de Economia e também no plenário será discutido. O presidente da URBS já veio à comissão e apresentou os esclarecimentos. Virá no dia da votação e estará à disposição para esses questionamentos. Os valores dos decretos se referem ao período do ano anterior, do ano passado. Mas eu vou passar a Dani para que ela também responda, porque a vereadora Indiara fez um questionamento direto à Dani aqui, e daí eu já estou passando a Dani para que ela responda tanto a vereadora Indiara, que fez um questionamento extra microfones aqui a Dani, e também ao senhor vereador Dalton. Nós encaminhamos ontem, inclusive, a resposta à própria comissão com o detalhamento de todos esses decretos e fechando esses valores, tá? Esses 113 milhões de reais que foram encaminhados já via decreto no início do ano referem-se a 2 pagamentos referentes à lei que nós tínhamos aprovado no ano passado, referente ao período de janeiro e fevereiro. Esses 2 pagamentos foram 34 milhões e 300 mil. 17 milhões referentes à renovação da frota, que estava autorizada também na referida lei. Então, são valores em torno de 7 milhões de reais ao mês que foram aportados para a renovação da frota, a questão do pagamento dos bancos direto, né? E 62 milhões que foram adicionados referem-se ao convênio do recurso do Estado. Nós temos que abrir orçamentariamente a recepção do recurso do Estado. São 60 milhões repassados pelo Estado e 2 milhões de contrapartida do município. Isso fecha os 113 milhões, certo? E, além disso, daí nós temos o que está tramitando, que são os valores para complementar a questão da tarifa técnica. Tá? Então, esses são os valores que nós apresentamos. Os recursos que nós estamos adicionando são recursos que vêm do superávit. Então, nós abrimos orçamentariamente eles no município. Tá. Nós abrimos orçamentariamente esses recursos no orçamento do município, porque o superávit ele não está dentro do orçamento. Cada vez que nós vamos utilizar o superávit, nós temos que adicionar ele no orçamento, e daí sim remanejamos ele do orçamento para o FUC, para fazer frente às despesas no FUC. Tá? Então, é essa a diferença que você tem ali. Os recursos orçamentários que constavam, quando nós aprovamos o orçamento o ano passado, o FUC ainda estava dentro do orçamento. E nós sabemos, historicamente, aqui, nas várias audiências que fizemos, que isto gera um problema no município, porque é um recurso que entra, mas que tem uma finalidade específica, e acaba afetando os nossos indicadores, nossos índices, e eles não podem ser utilizados para outra finalidade que não o pagamento do serviço de transporte. Então, ao final do exercício do ano passado, depois que nós encaminhamos a lei do orçamento, foi encaminhada uma lei onde a gente retira o FUC como receita orçamentária. Então, continuam os recursos circulando, mas ele não entra mais dentro do orçamento. Por isso que nós temos 400 milhões lançados lá, mas não vamos utilizar, porque esses recursos estão sendo executados de forma extra-orçamentária, para que a gente acabe, de uma vez por todas, com a sombra que o FUC fazia dentro do nosso orçamento. Então, por isso que esse recurso está lá, mas ele não vai ser utilizado ali. Ok?
Ainda, senhor presidente, vereador Dalton, maiores questionamentos poderão ser feitos diretamente ao secretário, ao presidente Eugeni, que, como eu já disse, já esteve presente na Comissão de Economia, apresentando esclarecimentos, virá ao plenário para a disposição de Vossas Excelências. E vereador Indiara, esses questionamentos que Vossa Excelência fez, eles haviam sido encaminhados à minha secretaria através de ofício da comissão e eles foram respondidos ontem, né? Então, também, assim, demonstra... Só rapidinho, não sei se posso... Para complementar, Sim. Permito, vereadora. Eu agradeço, secretário Cristiano, e realmente nós tínhamos recebido as informações, nós achamos estranho, né? Então, por isso que voltei ao questionamento aqui. E eu acho que é importante ficar claro até para a população, né? Porque o nosso incômodo inicialmente foi, a gente tem um orçamento de 400 milhões, a gente já teve esses 106 milhões e agora a gente vai ter mais 170. Mas, na verdade... E ainda também foi questionado sobre o aporte do governo do Estado de 60, né? Então, aí, na verdade, esses 400 não seria utilizado, porque ele é uma receita extra-orçamentária. Então, o que foi repassado é o 106, que dentro desses 106 ainda está o 60 do governo do Estado. Também acho que é importante ficar claro, porque a gente achou que somaria, né? Mas não, ele está ali dentro. E aí esse 170 que está sendo pedido é para a diferença entre a passagem do usuário, a tarifa técnica e a tarifa paga, do ano todo, o que já foi a diferença dos meses até agora e o que ainda vai ser até dezembro, que foi previsto, e inclusive passado para a gente o detalhamento, né? Aí, também, só para complementar, eu fiz uns questionamentos que daí é a URBS, né? Em relação aos números, né? Como que eu consigo ter certeza que aqueles números de receita, de passageiros, de custos estão corretos para que a gente tenha segurança para aprovar esse valor, né? Este valor, inclusive dos 170, compõe valores que serão aportes ao sistema e valores de manutenção de sistema, tá? Que são as manutenções que a gente tem que fazer nos terminais, as substituições. Né, 30, né? 40 e 130. Isso. Então, o que a URBS pede e a mensagem encaminhada é para que a gente tenha isso até o final do ano e que a gente não precise mais solicitar isso à Câmara e não gere essa dúvida. Então, assim, para deixar bastante claro que esse valor é até o final do ano. E nós estamos tomando a providência de já mandar uma rubrica na LOA deste ano, para que a gente evite essas discussões assim, essas sombras, na verdade, não são equívocos, mas são sombras que podem deixar algum tipo de questionamento, mas demonstrar novamente a nossa intenção é sempre trazer a lisura e demonstrar por A mais B o que estamos fazendo, que é dentro da legalidade e mais uma vez trazer aqui que esses valores são valores colocados diretamente no bolso do usuário. Nós pagamos, o município de Curitiba, com a autorização da Câmara e o entendimento de Vossas Excelências vereadores de que é um tema sensível, que isso faz a diferença para o trabalhador, que esse valor é um aporte direto ao bolso do trabalhador. Então, é isso que eu gostaria muito que ficasse desmistificado, sem viés. Isso é praticado no mundo inteiro. No mundo inteiro é assim. E que já acontecia antes, mas que daí agora eles não podem ser maiores do que durante a pandemia, né? Também. Mas enfim, obrigada, presidente Sargent. Só salientar, vereadora, que tratam-se de valores estimados. Então, a cada mês, a URBS vai demonstrando a necessidade real. Como nós tivemos variações muito significativas em função da pandemia, essas estimativas podem não ter a precisão, mas o valor que vai acontecer efetivamente é um valor mediante comprovação. Isso. A comprovação como se dá. O usuário encostou o cartão, a tarifa ela é computada dentro a tarifa é computada dentro do sistema e o valor é feito o pagamento às empresas concessionárias. Então, assim, essa fiscalização e efetivamente o acompanhamento do gasto é feito através diretamente do cartão do sistema eletrônico que nós temos. Então, é isso que eu tinha para esses dois temas, dois questionamentos, senhor presidente.
Eu vou pedir escusas aos vereadores que estão participando e ao secretário e toda a sua equipe, só para fazer uma breve menção dos vereadores que nos visitam hoje do Nordeste. Nós temos vereadores de Aracaju, o Isaac Silveira está presente, a vereadora Linda Brasil, o Sávio, o Ricardo Vasconcelos, Manuel Marcos, a Sheila Galba, professora Ângela Melo, Alexandro Conceição. Também temos vereadores de Gravatá, Pernambuco, o Weverson Leandro, Adeilson José Bento, o Gil Dantas, o José Raimundo, o Tadeu Orlando Nascimento, Adivaldo Trajano, o Bruno Vilar Salles, Leonardo, presidente da União de Vereadores de Pernambuco, a UVP, também vereador de Bezerros, Pernambuco, Diogo Lemos, vereadores de Garanhuns, Pernambuco, o Johnny Albino, Matheus Martins, o Johnny Albino é o presidente da Câmara de Garanhuns, e também o advogado de Pesqueira, Pernambuco, Geraldo Cristóvão. Eles estão participando do encontro realizado pela Brascan, aqui no município de Curitiba. Desejamos que seja um encontro muito profícuo, que as suas estadas sejam e possam desfrutar da nossa cidade. Também, como já disse, do Legislativo Municipal. Nós agradecemos e pedimos escusas pelo espaço que é delimitado, não tivemos oportunidade de acomodá-los todos aqui em plenário. Mas sejam todos muito bem-vindos ao nosso município, em especial ao nosso Legislativo. Depois o presidente Tico Kuzma, com certeza, fará uma recepção dos senhores e senhoras presentes. Muito obrigado, fiquem à vontade participando desta nossa audiência. Eu passo a palavra agora para o próximo bloco, a vereadora Noêmia, que está inscrita, também ao vereador Salles do Fazendinha. Com a palavra, vereadora. Muito obrigada, parabenizar, cumprimentar o presidente dessa comissão, vereador Serginho do Posto, cumprimentar o secretário Cristiano, cumprimentar os demais da equipe. Secretário, você conhece a nossa luta em relação aos templos religiosos. Eu gostaria de saber como é que está as normativas, como é que está os avanços em relação à imunidade dos templos religiosos alugados que foi aprovado no Congresso. Eu preciso dessa informação até para repassar à nossa comunidade que já está na expectativa. A questão do piso salarial dos enfermeiros. Como é que está o planejamento aqui em Curitiba, depois de aprovado no Congresso Nacional também? Tem a questão, secretário, dos agentes comunitários de saúde e agentes comunitários de endemias, que também foi aprovado um reajuste, e aí para saber como é que está trabalhando essa questão de impacto financeiro aqui na cidade em relação às finanças da Prefeitura. Outra questão, secretário, que eu gostaria de saber também, em relação ao programa que não existe na Curitiba de construção de moradia social, que é um déficit absurdo em relação à fila de espera. Existe um planejamento, um orçamento da Prefeitura, vislumbrando essa parceria junto à Coab para a construção dessas casas, considerando um número altíssimo de pessoas e moradores em situação de rua e pessoas também na fila de espera. A outra preocupação, secretário, não sei se eu estou fazendo a pergunta se compete também ao secretário, mas acredito que sim, é o orçamento da Fundação de Ação Social, que a cada ano, historicamente, está reduzindo, e o aumento significativo de moradores em situações de rua, um número significativo de pessoas em vulnerabilidade, e que precisa desse orçamento, e que a Fundação de Ação Social, além de não ter orçamento, está com déficit também de prestadores de serviço. Como é que a Secretaria de Finanças vê essas questões importantes de investimento nessas áreas que nos preocupa também, ok? Outra pergunta, eu acredito que eu já fiz todas as perguntas, secretário. Muito obrigada pela participação de vocês e aguardo a resposta. Obrigada. Eu vou passar agora, acho que é o vereador Salles do Fazendinha, o próximo vereador inscrito, daí na sequência o secretário e a equipe respondem.
Com a palavra, vereador Salles. Obrigado, Indiara. Bom dia, secretário. Bom dia a todos os presentes e a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Secretário, além de vereador, eu também tenho uma imobiliária. E não poderia deixar de fazer essas duas perguntas que todos os corretores de Curitiba me cobram. Além, é claro, das pessoas que comercializam imóvel, já que eu tenho também aí um pé nesse mercado imobiliário, por ter o escritório imobiliário. Pergunta que eu faço aqui, são duas, além de uma outra fora desse assunto, mas as duas sei que rapidamente, o senhor já falou ali sobre a questão do REFIC, que não teve esse ano. A pergunta ainda é possível ter esse ano? Se não é possível, para o ano que vem, terá o REFIC? Essa pergunta eu faço. Além dessa e parecido com essa, também, se não existe um plano, um modelo que possa fazer voltar o parcelamento do ITBI, levando em consideração que tanto o REFIC quanto o ITBI, além de facilitar muito para as pessoas os pagamentos dos imóveis atrasados, também facilita a comercialização de imóvel em Curitiba. Então, esses dois planos aí, se pudesse existir, ia facilitar bastante no mercado imobiliário de Curitiba, além de não castigar as pessoas que têm que pagar um ITBI à vista e a ausência do REFIC esse ano, que foi também ruim para o cidadão curitibano. A outra pergunta que eu faço, e a terceira, e finalizo nela, é pedir a atenção, se fizer parte da sua pasta, melhorar o abastecimento, que eu tenho recebido muitas reclamações, do Armazém da Família, do bairro Fazendinha. São as três perguntas, secretário. Agradeço você e toda a sua equipe por estar aqui na casa à disposição dos nossos questionamentos. Obrigado. Passo, então, ao secretário Cristiano e a sua equipe, e, na sequência, os demais vereadores inscritos. Vereadora Noêmia, respondo primeiro ao vereador Salles, depois a gente entra com os números em resposta a Vossa Excelência. Vereador Salles, o REFIC, como dito ali, eu falei rapidamente, nós não faremos esse ano e não temos previsão de fazer o ano que vem. Explico. A Receita Federal, explico com um exemplo. A Receita Federal, antigamente, bem antigamente, ela tinha por costume adiar a entrega do imposto de renda. O brasileiro deixava sempre para o último segundo. E esse ano aconteceu isso. Assim, o brasileiro tinha absoluta certeza de que não precisava entregar o seu imposto de renda no dia 30 de abril. Tinha absoluta certeza, porque tinha absoluta certeza que o governo federal e a Receita Federal iam adiar esse prazo. Se nós ficarmos noticiando o REFIC, ou dando a expectativa do REFIC, por isso que eu sou muito claro nesse ponto, não faremos REFIC esse ano. Não faremos REFIC ano que vem. Para que fique muito claro à população e aos pagadores ordinários do imposto, ou seja, ordinários não na palavra, no sentido pejorativo, mas no sentido do dia a dia, da ordem do dia a dia, que os impostos eles são pagos dentro do prazo. Da mesma forma, digo que inverto a situação. Se um empresário passasse a não pagar o salário no 5º dia útil para o seu colaborador e empregado, isso estaria acontecendo assim, mais ou menos o que estaria acontecendo com essa notícia do REFIC. Quando que ele vai me pagar? Quando que ele vai fazer? Então, os impostos devem ser pagos dentro da sua data de vencimento. É esse o nosso objetivo. O prefeito Rafael Greca determinou o REFIC porque nós estávamos num período triste do mundo. Nós fizemos o REFIC com esse objetivo de auxiliar naquele período. Nós, assim, sendo muito sincero, nós não temos previsão, vereador Salles, mais uma vez digo, para o REFIC esse ano, não faremos esse ano, não temos previsão para o ano que vem. Sendo muito claro. Então, trazer à normalidade do que nós estamos vivendo. É isso que eu tenho a dizer sobre o REFIC. Já foi me perguntado, na primeira participação que tive na Câmara online no início desse ano, e a resposta continua a mesma. Não faremos. Sobre o ITBI, vereador Salles,
existe a possibilidade de parcelamento no cartão de crédito em 10 vezes, o ITBI. Então, é uma legislação que foi criada, é uma legislação federal, que já determina que você não saia mais do cartório sem o pagamento do ITBI, e ele pode ser parcelado, porque senão o ITBI não se registra com esse pagamento. Então, o cartório já emite, juntamente com a escritura lavrada, o carnê, o boleto do ITBI, que pode ser parcelado em até 10 vezes no cartão de crédito pelo contribuinte. Sobre o abastecimento, eu já tive a oportunidade de responder a vereadora Josete, que é uma questão, não está faltando o dinheiro para a compra, não é isso. O que está faltando, em alguns casos, é o mantimento a ser vendido pelo distribuidor, e também por conta das burocracias de licitação, que o fornecedor ele estava diante da inflação que já demonstramos ali. Infelizmente, estamos vivendo um período que eu não queria mais viver de inflação. Eu acompanhei esse período de inflação, que nós tivemos inflação de 101% do dia para a noite. No mesmo dia, nós tínhamos 101% de inflação. Eu não gostaria mais de viver esse período, não gostaria que meu filho vivesse isso. E até um tempo atrás nós estávamos fortes imbuídos nesse sentimento de não termos mais a inflação. Mas a inflação não é só no Brasil, ela é no mundo. No mundo. Ontem eu estava lendo um jornal de Portugal, os restaurantes tiveram reajuste de preço em 15%, coisa que não se via na Europa há muito tempo. Então, infelizmente, nós estamos vivendo isso, e esse momentâneo desabastecimento acontece por dificuldade dos próprios fornecedores em ter o seu valor de produto respeitado. Macarrão, por exemplo, ele me vende na licitação, ele me vende a 10, eu estou dando um exemplo, não sei se é esse o valor, ele me vende a 10 e quando ele vai me entregar esse produto, ele já está 15 ou 16. Então, eles estão tendo um prejuízo muito grande e a gente tem essa dificuldade de fazer esse ajuste de preços, e não acontece isso só com os mantimentos. Nós temos problemas muito sérios, por exemplo, com a massa asfáltica, que está acontecendo isso também. Nós temos fornecedores que não conseguem nos entregar porque isso aumenta o preço assim do dia para a noite. Então, medicamentos também, nós estamos tendo uma falta muito grande de medicamentos, e também não é só pela questão da inflação. Tudo isso é produzido na China e a China está em lockdown. Nos Estados Unidos, eu li uma notícia agora, essa semana, que eles utilizaram uma lei de guerra para fazer o fornecimento de leite para as crianças, que não estavam se produzindo, não tinha mais matéria-prima para isso. Ontem, em conversa com o secretário Jamur, ele estava me dizendo que em Nova York nós temos já entrando nessa questão da FAS, vereadora Noêmia. Nós, em Nova York, o secretário Jamur nos disse ontem que eles têm 50 mil moradores de rua em Nova York, uma população de 8 milhões, e é a cidade mais rica do planeta. Então, é uma situação que, com a pandemia, se agravou, mas a FAS, já respondendo, entrando na resposta à vereadora Noêmia, a FAS, ela faz um serviço espetacular. Nós temos um serviço de atendimento. Vereadora Noêmia, nós já estamos caminhando para o atendimento desta demanda de educadores educadores e assistentes sociais para a FAS. Já foi autorizado. Nós não podíamos fazer a contratação até o ano passado por conta de uma legislação federal que impedia, né? Então, esse ano já foi dado início à contratação, não só dos educadores, mas também de professores, engenheiros para as secretarias. Então, com isso, com essa retomada, diante do que a gente demonstrou, dos nossos limites prudenciais e dentro de uma
equalização orçamentária, nós queremos fazer essas contratações por determinação do prefeito Rafael Greca o mais rápido possível. Queremos dar atendimento a essa população que mais necessita e agora mais do que nunca devido ao frio. Referente, vereadora, ao piso salarial dos enfermeiros, nós não estamos fazendo estudos, nós temos os estudos do impacto, mas nós não estamos com expectativa de implantação disso. Porque o Congresso Nacional, estive recentemente conversando com o líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros, e perguntei isso a ele, e ele me disse o seguinte, que estão aguardando a decisão sobre os valores de repasses, porque assim, se o governo federal criar uma despesa para o município, ele vai ter que indicar da onde ele vai fazer o repasse desse valor para nós. Então, nós estamos a esse compasso, o compasso de espera, como está o Congresso Nacional, da indicação do governo federal, da onde vai nos passar esse dinheiro para os repasses. Também cito um exemplo aqui, vereadora Indiara, sobre o repasse de uma despesa criada pelo governo federal. Não estou dizendo que ela seja errada, muito pelo contrário, concordo com ela, mas assim, a indicação da gratuidade do ônibus, né? Nós temos 84 milhões por ano que o município de Curitiba paga pela gratuidade do ônibus, para o idoso e para as outras gratuidades, que é uma gratuidade criada pelo governo federal, e o governo federal nos repassa 0 para o atendimento a essas gratuidades. Então, assim, gostaria muito que pudéssemos pagar o piso, não só o piso, o teto para os enfermeiros. Mas se o governo federal não nos fizer o repasse, não tem como a gente dar um andamento a isso, que nós estaríamos onerando as outras demais categorias do funcionalismo público, e nós não teríamos como atender e cumprir isso, né? Então, essa é uma limitação que nós temos, não só o município de Curitiba, mas como todos os municípios. Quanto às moradias, a Coab está desenvolvendo junto ao município de Curitiba, e também a Dani me traz o número, são 1.693 famílias que estarão sendo atendidas junto com a AFD, Agência Francesa de Desenvolvimento, num dos maiores programas de realização de casas populares junto à Caximba, né? Então, é um trabalho que está sendo feito, é um trabalho do plano de governo e do plano de gestão do prefeito Rafael Greca, e isso vai ser implantado. Nós já iniciamos a construção de 84 unidades, e elas serão construídas para atender estas 1.693 famílias, numa grande revolução habitacional no município de Curitiba. Então, isso tudo está sendo feito e planejado. Eu acho que eu atendi aos questionamentos de Vossa Excelência, vereadora. Agentes comunitários. Só faltou também eu falar dos agentes comunitários e também das isenções, né? E os agentes comunitários e agentes da Endemias também. Isso. Então, todos eles serão contratados diante dessa responsabilidade orçamentária que nós temos que ter, e também o valor de pagamento a eles também está sendo feito diante desse todo essa nossa análise criteriosa que fazemos em respeito às leis e ao atendimento dos limites legais. Então, estamos a essa atenção. A imunidade dos templos religiosos é uma etapa que está na etapa de estudo, e lá também está aguardando uma definição do governo federal. Nós temos a intenção de fazer a implantação da imunidade. Para esse ano ela já não é mais possível, ela será feita, implantada de acordo com o que foi aprovado no Congresso e aprovado, promulgada pelo senhor presidente da República, será feita para o ano que vem. Presidente Serginho, peço a prorrogação da sessão por mais 30 minutos.
coloco para os membros deliberarem, tendo em vista o encerramento seria 11h47, mais 30 minutos. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Portanto, aprovado essa prorrogação. Eu passo a palavra agora aos vereadores Sidney Toaldo e vereadora Amália Tortato na sequência. Obrigado, vereador Serginho. Parabenizando aí a fala do nosso secretário Cristiano. Produtiva essa audiência, esclarecendo a todos os curitibanos onde está o nosso dinheiro, onde está o dinheiro da população, né? Onde está sendo investido, onde está sendo gasto, e até corroborando com duas falas, tanto do vereador Salles, com relação ao REFIC, né, secretário? Você sabe que eu sou um persistente nisso, né? Estive por algumas vezes no gabinete, e a população, né, os comerciantes, o cidadão comum cobra isso da gente, a gente entende o ponto de vista da prefeitura, respeita, mas continuamos aqui, batendo ainda nessa questão que realmente a gente sabe que essa questão econômica, e agora demonstrado aí, né, poder aquisitivo da população caiu muito, não no Brasil, no mundo todo. Então, realmente a gente vê que pessoas estão pagando a luz e não estão pagando a água. Paga o IPTU, não paga outro imposto. Então, só justificando que estaremos sempre aqui olhando esse lado também da população, né? E a gente sabe que a prefeitura tem uma ideia sobre isso, mas continuaremos batendo nisso, tá, secretário? Assim, cobrando e sabendo que, em algum momento, talvez a prefeitura possa fazer isso. E também, importante a fala do vereador Serginho, essa implantação da taxa de contribuição de melhoria. Ontem eu participei do Fala Curitiba em Santa Felicidade, e realmente o Mauro Magnabosco do IPUC foi a pessoa mais requisitada, pois muitos moradores da região cobrando a questão de calçamento. Então, acho que seria importante, né, nós olharmos com carinho essa situação, e isso acontecendo, com certeza, a nossa cidade estaria muito melhor em questão de calçamento. Realmente, a nossa cidade está aquém na questão de implantação de calçamento, e a gente sabe que o recurso é grande, e a prefeitura não poderá dar conta de tudo isso. Então, só fica essa fala, é mais uma reiteração do que falou os vereadores, Cristiano, e dizer parabéns pelo trabalho à frente e toda a sua equipe. Agradeço pela concessão da palavra. Senhor presidente, cumprimento o secretário Cristiano, já parabenizando e desejando sucesso por essa nova empreitada. Ainda não tínhamos nos visto desde que Vossa Excelência assumiu. A minha primeira pergunta vai na linha do que a vereadora Noêmia já perguntou com relação ao novo piso salarial dos enfermeiros. Também me preocupa o reajuste concedido para os professores, concedido recentemente pelo governo federal. E como a Noêmia já fez uma pergunta que eu gostaria de ter feito, então eu gostaria de saber o seguinte: se não houver esse repasse por parte do governo federal, há previsão de aumento de impostos para cobrir esse impacto no orçamento? A minha segunda pergunta é referente a um projeto que foi recentemente mandado pelo prefeito com relação à nova base de cálculo do ITBI. Pela redação proposta, a prefeitura pode arbitrar por mera rejeição, por simples inconformismo, mesmo que a base declarada não seja inferior ao valor venal previamente estabelecido. A gente já tem recebido várias reclamações com relação a essa possibilidade de arbitrariedade por parte da prefeitura com relação à base de cálculo do ITBI, e com esse novo projeto, essas possibilidades aumentam ainda mais. Então, a minha dúvida essa é uma forma de aumentar a arrecadação? E é sobre os fatos que foram considerados para a modificação da proposta, as providências tomadas para que não haja abuso de poder nesse arbitramento, bem como se há margem para reinserirmos o piso do valor venal no projeto. A minha terceira pergunta é com relação à dívida consolidada. Segundo a apresentação, houve um pagamento de 139 milhões para amortização da dívida. Porém, segundo os anexos encaminhados pela LDO, percebemos que a dívida consolidada aumentou em aproximadamente 6%. Então, minha pergunta é: a amortização da dívida não deveria ser maior que o crescimento? Quanto à taxa Selic, o quanto ela pode influenciar com relação a esse abatimento da dívida? E o que a prefeitura está fazendo para conseguir, de fato, abater a dívida consolidada? E a minha terceira pergunta é com relação a uma divergência que existe entre a despesa e a receita. Pela apresentação, parece que houve uma queda da arrecadação real da prefeitura. O relatório resumido de execução orçamentária mostra que houve uma atualização na dotação de despesas de 9 para 9,8, quase 10%. Então, minha pergunta é: não há uma descompensação em relação à receita, já que houve, aparentemente, uma queda real no valor da arrecadação com as despesas, que, aparentemente, segundo a apresentação, houve um aumento? Essas são as minhas perguntas. Obrigada. Passou o secretário da Evolutiva. Vereador Sidney.
Mais uma vez digo, Vossa Excelência já esteve mais de uma vez lá no meu gabinete solicitando a implantação do REFIC. Então, como eu já disse ao vereador Salles, não vamos fazer o REFIC esse ano e não temos expectativa de fazer o REFIC para o ano que vem, já por todas as explicações que disse ao senhor e também, assim, na época disse ao senhor, assim, não favorecer o mal pagador ou penalizar o bom pagador. Não é essa a visão que temos. Isso não entra em questão para nós na solução disso. Sim, quando houve a necessidade, historicamente Curitiba não fez o REFIC. Quando houve a necessidade do prefeito, e o prefeito Rafael Greca foi sensível a isso, fizemos o REFIC. Então, não temos essa previsão, apesar de Vossa Excelência insistentemente, e o que eu louvo de vossa parte, de Vossa Excelência, em defesa aos seus eleitores, a esses questionamentos, como também eu faço a vereadora Indiara e a vereadora Amália, que sempre são fiéis aos seus eleitores e às suas ideias e os seus questionamentos. A gente pode discutir em questões ou divergir em questões técnicas, mas nunca assim tivemos embates pessoais ou não. E eu entendo os questionamentos de Vossas Excelências, vereadora Amália, vereadora Indiara, que são sempre muito pontuais e extremamente técnicos. Isso, em momento algum, nos causa constrangimento. Ele nos dá satisfação em poder bem responder e saber que estamos sendo acompanhados de forma técnica. Esse o nosso pensamento, ou seja, sem aquele viés verde ou branco, ou azul ou rosa. A técnica, ela se demonstra nesse momento a melhor linha, né? Nem lá ou nem cá, a linha do meio, a virtude, ela se demonstra pela linha média, né? Pela linha mediana, e é esse que a gente louva, vereador Sidney, esses questionamentos sempre técnicos, e para nós é o melhor caminho. O piso, vereadora, para atendimento, como já disse, o piso salarial dos enfermeiros, para que possamos implantar no município de Curitiba a aprovação da lei pelo Congresso Nacional, já estabelece que ela só será implantado se o governo federal, veja o termo, se o governo federal indicar da onde será, ele vai nos fazer o repasse. Se o governo federal indicar e nos repassar, nós faremos o repasse. Então, portanto, não haverá aumento de impostos, não penalizaremos a sociedade curitibana nesses termos. Assim, então, aguardamos que o governo federal decida e nos indique da onde vai fazer isso. Rogo aos senhores vereadores que, se possível, pressionassem o governo federal para nos repassar os 84 milhões do transporte coletivo, das gratuidades do transporte coletivo, que, com absoluta certeza, não estaríamos pedindo os 173 milhões, mas os 173 milhões menos os 84, porque é um dinheiro que o governo municipal banca para o bom atendimento do transporte coletivo à população curitibana. O ITBI. Também a questão do ITBI, ele o município de Curitiba está adotando uma nova decisão judicial que estabelece que a gente pode fazer o arbitramento pela venda. Então, todos nós sabemos, e está aqui na Câmara, e nós pedimos o adiamento dessa questão para a atualização da planta genérica do município de Curitiba. Houvesse essa implantação, não haveria essa divergência, esse gap enorme entre o valor venal e o valor de venda e também ao valor atribuído do ITBI. Por determinação do prefeito Rafael Greca, nós solicitamos no final do ano passado o adiamento da implantação. Este ano nós teremos que, por força de lei,
voltar a essa discussão. Essa Câmara terá que travar essa discussão, e é uma discussão, ela é amarga, ela é bastante amarga. Não queríamos fazer isso. Neste momento de recuperação econômica, de economia positiva, não queríamos ter que fazer isso. Mas, por força de lei, obrigação legal, teremos que ter essa discussão mais à frente para a implantação da nova planta genérica do município de Curitiba, da atualização da planta genérica, que vai diminuir esta, em tese, arbitrariedade, não arbitrariedade também no sentido negativo, mas do poder de arbitrar um valor para o ITBI. O valor do ITBI, hoje, ele é feito com base no negócio, né? Então, basicamente, essa questão que hoje se dá no que acontece no dia a dia, né? Então, porque a gente tem esses valores que estão sendo comercializados, e o vereador Salles poderia nos dizer aqui, porque tem uma imobiliária, sabe que uma casa vendida, uma casa que tem valor venal no bairro onde eu moro, que é ali no Abranches, perto do Parque São Lourenço, ela tem um valor venal inferior ao valor de venda, o valor de mercado. Então, esse ponto que eu gostaria de ressaltar. Também eu gostaria de fazer aqui um adendo, já passo, vereadora Amália, a Dani, para fazer essa explicação do questionamento que foram feitos sobre o orçamento, esse pseudo-descompasso, né? Mas ele basicamente se explica pelo superávit. Então, a Dani já falará sobre esse ponto em atendimento ao questionamento de Vossa Excelência. Vereador Sidney, também respondendo a Vossa Excelência com a taxa de contribuição de melhoria, e também ao vereador Serginho, o prefeito municipal Rafael Greca lançou um programa que chama Caminhar Melhor, que prevê um investimento de 40 milhões de reais para a melhoria das calçadas. Estão previstos 100 quilômetros de calçadas e 50 quilômetros de ciclovias. Isso também, não só na região central, mas principalmente nos bairros de nossa capital, que estão sendo atendidos também por um programa que é asfalto, zero asfalto no Saibro, né? Nós estamos zerando o asfalto no Saibro, fazendo, através da SMOP, o secretário Rodrigo, um grande trabalho de recuperação de nossas vias, fazendo a fresa e o recap disso. O prefeito Rafael Greca determinou que nós fizéssemos a compra, vereador Serginho, de mais dois kits. Kits que a gente diz ali máquina de fresa e recap, reciclagem, a moto niveladora, caminhões. Então, o prefeito já determinou a aquisição desses 2 kits, né? E o secretário Rodrigo já encaminhou o pedido de autorização para a licitação desses 2. Então, a gente tem, o prefeito Rafael Greca tem bastante cuidado com esses pontos aí, e a gente espera não ter a necessidade de implantação da taxa de melhoria, vereador Serginho e vereador Toaldo, e a gente continue conseguindo, por tudo que a gente vem fazendo, e essa equipe espetacular da Secretaria de Finanças vem fazendo, dando os ajustes finos para nós, a gente consiga fazer com recursos próprios esses investimentos e melhorias na Secretaria, nas calçadas, ciclovias e vias do município de Curitiba. Eu acho que, atendo aos questionamentos, vereadora Amália, passo a Se Dani. me permite, só com relação ao reajuste dos professores, também é condicionado a esse repasse do governo federal? O piso dos professores? O reajuste que foi dado no começo do ano pelo governo federal também é condicionado? Também é condicionado, porque ele vai entrar na mesma regra. Digo isso, vereadora, porque, como disse, estive recentemente com o líder do governo, e ele me falou que esses repasses eles estão sobrestados no governo federal, todos eles aguardando essa definição do Congresso Nacional, porque o Congresso Nacional vai editar uma norma dizendo que o governo federal só poderá criar despesas para os municípios se indicar a fonte
a fonte da receita que vai ingressar no município. Então, todos eles estão sobreestados, vereadora, nesse ponto. Bom, vereadora, sobre as suas questões, das questões orçamentárias, teria que colocar para a senhora assim, que nós vamos até explanar na semana que vem, na audiência da LOA, sobre esta nova abordagem da gestão financeira que traz essa questão de fazer a economia pelo ciclo positivo. Nós fizemos um trabalho grande no município, buscando o ajuste fiscal do município, que nos gerou uma economia, que está nos gerando superávites anuais, e a tendência agora conforme a orientação do senhor prefeito, que a gente passe a ocupar esse espaço que o superávit nos permite para buscar uma sustentabilidade financeira do município, sem perder o olhar de economia das despesas, né? Mas também não afetando a execução dos serviços. Então, a ideia é que a gente mantenha ou melhore a execução dos serviços, amplie esses serviços, utilize o superávit de forma que ele possa ressoar economicamente no município, mas também conseguindo reduções de valores nas despesas municipais. Então, é uma composição no sentido de que a gente viabilize um município mais forte, economicamente, futuramente, e esta força acaba por tornar a prefeitura, a estrutura municipal, sustentável, né, no longo prazo. Nesta linha, nós estamos buscando, sim, adentrar com o superávit em valores mais significativos no orçamento do município. Então, os 800 milhões que a senhora vê de diferença são valores que foram suplementados pelo superávit. Então, nós temos 803 milhões de suplementação por superávit e temos um excesso de arrecadação com base nos produtos de operação de crédito. Então, a operação de crédito ela vai se realizando à medida que ela vai se consolidando, né? As obras vão se consolidando, nós vamos realizando as operações de crédito. Então, temos 143 milhões que adentram no orçamento em função das alterações da operação de crédito. Tá? Na mesma lógica, a senhora falou sobre a dívida consolidada. Né? A nossa dívida consolidada de 1,3 bilhões, ela é uma dívida de longo prazo. Né? Nós temos essa dívida desenhada em longo prazo, e nesta lógica desta ação de buscar um ciclo positivo e buscar economias efetivas atendendo às necessidades do município, nós estamos estudando uma série de opções de alteração de dívida, de troca de dívida ou de quitação de dívida. Né? Isso demanda um tempo, principalmente porque você tem uma acomodação no mercado financeiro que está acontecendo, você tem a saída da taxa LIBOR no mercado internacional, a substituição por outras taxas. Então, nós precisamos ter a acomodação dessas questões financeiras que estão sendo acompanhadas para que a gente tenha em si qual é o perfil que nós temos das novas operações no mercado, para ver se nós podemos quitar, se nós podemos trocar, qual dívida é mais vantagem, qual dívida não é vantagem. Mas nós temos um olhar, sim, de poder utilizar isso quitando dívidas futuras, que é, aliás, o que a gente vem fazendo com os procedimentos das licenças prêmias do município. Todos nós estamos utilizando esse recurso para quitar de forma agora mais barata uma dívida que a gente sabe que tem no futuro. Como nós já lidamos com o passivo que nós tínhamos disso, quitamos as últimas que ficaram de dívidas, né, de gestões anteriores, nós quitamos agora no começo do ano. Como nós inviabilizamos isso para frente, quer dizer, para frente não temos mais, as novas contratações não possuem mais isso, nós temos um bolo no meio disso que está sendo trabalhado para que a gente consiga fazer essas quitações anteriores e diminuir, assim, o impacto sobre a receita do município, né, permitindo que o município, para frente, consiga uma sustentabilidade melhor. Ok? Fechamos esse bloco. O último bloco nós temos inscritos vereadora doutora Maria Letícia, na sequência, vereador Mauro Inácio. Com a palavra, vereadora. Bom dia a todos e todas, cumprimento o secretário e a sua equipe. E eu trago a seguinte dúvida aqui. Em fevereiro de 2020, secretário, foi celebrado o contrato 628 do município com a Fundação Estatal
à saúde, a FEAS. A previsão era de 4 meses, com repasses de 21.170.000. Só que, 4 meses, em fevereiro foi celebrado. Só que em março foi feito um aditivo. Em junho, outro aditivo. Em agosto, outro aditivo. Isso em 2020, o último aditivo foi em novembro, depois em 21. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, setembro, outubro, foram feitos novos aditivos, no total de 12 aditivos. Então, antes de acabar o prazo, era feito um novo aditivo. Então, a pergunta que a gente faz, é este contrato que a Prefeitura tem com a FEAS, pelo que eu sei, é o segundo maior contrato em valor que a Prefeitura mantém. Então, eu queria confirmar isso, ou não. Queria também saber sobre os critérios e quais as justificativas técnicas que a Secretaria de Finanças considera para que se façam novos aditivos, como foram aqui feitos, né? Não acabava o prazo, feito um novo aditivo. Se existe isso de justificativa técnica ou se a torneira está aberta, né? Eu vou pedindo, e a Secretaria vai liberando. Fica esta dúvida aqui. Para além disso, o total é de 413 milhões. Deve-se fechar o total desses aditivos no valor de 413.249.000 em fevereiro de 2023. Eu fico pensando, está previsto esse recurso? A Prefeitura tem previsão desse recurso? E de onde vem esse recurso? E, para além disso, se os valores não forem utilizados, eles são devolvidos pela Fundação? E de que forma isso é feito? Porque no portal da transparência a gente encontrou, de fato, o contrato, encontrou os aditivos, mas eles são incompletos. A gente não consegue avaliar o conteúdo desses aditivos nem da aplicação desse dinheiro. Então, a gente, aproveitando a presença hoje da Secretaria das Finanças aqui, eu gostaria de ter o entendimento, senhor secretário. Muito obrigado. Vereador, obrigado. Vereador Mauro Inácio, com a palavra. Obrigado, presidente Serginho. Cumprimentar o secretário, toda a sua equipe. Dizer que o grande desafio do momento é o equilíbrio das finanças públicas. Isso no governo federal, governos estaduais e, naturalmente, nos governos municipais. E Curitiba tem sido referência. Desde 2017, na gestão do prefeito Rafael Greca, essa casa apreciou o ajuste fiscal, aprovou o ajuste fiscal e a cidade vem evoluindo nas finanças, em obras, em pagamento em dias, tanto serviço público, as dívidas pendentes também foram sanadas. Então é importante dizer que Curitiba vem trilhando, na gestão do prefeito Rafael Greca, um bom caminho nas finanças públicas. Então, é só palavras de elogio, cumprimento ao secretário, à sua equipe, e continuamos assim. Podemos superar mais desafio, sabemos que o cobertor sempre é curto, mas as medidas enérgicas e medidas positivas também são necessárias para colocar Curitiba avançando sempre. Obrigado. Obrigado, vereador. Com a palavra, doutor Cristiano. Grato, vereador Dalton Borba, pelas suas palavras. Nós temos realmente uma boa condução do prefeito Rafael Greca. Mauro Inácio, que eu vi, eu olhei ali e cometi um ato falho, Mauro Inácio, muito agradecido. Temos uma boa condução do prefeito Rafael Greca nesse questionamento e, mais uma vez, ressaltando o auxílio que a Câmara nos deu para que isso fosse possível. Dizer que Vossa Excelência tem uma excelente atuação ali na região onde eu moro, no Abranches. Eu fico bastante feliz em ter Vossa Excelência como representante do nosso bairro. Muito agradecido. Vereadora Maria Letícia, ontem a secretária de Saúde, a Beatriz Batistella, esteve presente à Câmara. Eu acho que ela foi suficientemente clara nessas questões em resposta ao FEAES. Vossa Excelência fez um pedido de abertura da CPI, né? Vamos aguardar o plenário, a decisão soberana do plenário, para que a gente possa ter esses maiores esclarecimentos. Só ressalto que a FEAES ela foi um instrumento espetacular para a ação do município de Curitiba junto ao enfrentamento à pandemia. Nós tivemos as possibilidades... Pois não, vereadora.
Não, o senhor pode concluir, eu vou fazer só uma consideração no final. Pois não, pode fazer já, que daí eu já concluo. É que assim, eu penso que a gente não deve esperar a CPI, porque o senhor pode responder as questões que eu coloquei aqui. E para além disso, a preocupação está também no portal da transparência, que não é suficientemente esclarecedor, faltam dados lá. Também oportunizo aqui um momento de solicitar que isso seja preenchido ou corrigido de alguma forma. Eu acho que a pessoa a responder, senhor secretário, é o senhor, e não esperar a CPI. Sim. Como eu já disse a Vossa Excelência, a secretária Beatriz esteve aqui ontem, prestou os esclarecimentos necessários e aguardamos a soberania do plenário. Muito agradecido. Eu quero fazer alguns registros aqui. Registrar a presença do irmão do nosso vereador Hernani, o senhor Washington Luiz, ele que é da cidade de São Paulo, está visitando o vereador Hernani, também esse legislativo no dia de hoje. Seja muito bem-vindo, muito obrigado. Tem perguntas, nós temos algumas perguntas ainda, formuladas pela população. Vereador Indiara, por gentileza, a leitura. Sim. Então, só para ressaltar que a audiência está aberta ao público, teve a possibilidade de envio de perguntas pelo site. Nós não recebemos, mas recebemos uma pergunta de uma pessoa que nos acompanha aqui, que é a Rejane Soldani Sobreiro, do Sigmuc, e perguntou: quando será pago os adicionais por tempo de serviço dos servidores da Guarda Municipal contemplados pela Lei Complementar 191 de 2022? Essa pergunta. De imediato eu passo a palavra ao secretário para que responda a pergunta e depois as considerações finais já pode encaminhar também, secretário. Vereador Indiara, respondo a Vossa Excelência ao questionamento da Rejane. Os estudos estão sendo elaborados. Assim que tivermos a finalização desses estudos, sendo determinado o pagamento, eles serão feitos e os repasses serão feitos. Assim, não temos o porquê, em havendo dinheiro, não fazer o pagamento. As considerações finais da minha parte, vereador Sérgio, cumprimentar mais uma vez a Vossa Excelência, a vereadora Indiara, a vereadora Josete, o vereador Tito Zeglin, que estava conosco aqui, aos vereadores que fizeram os questionamentos, a Rejane, ressaltar mais uma vez a força e a inteligência dos funcionários da Secretaria de Finanças, que fazem uma excelente administração, nos auxiliam ao prefeito Rafael Greca a condução do orçamento e das finanças do município de Curitiba. Então, dizer que estamos assim, me sinto profundamente honrado e gratificado por essa quadra de tempo que vivo em minha vida, em fazer parte dessa administração e frente à Secretaria de Finanças. Muito honrado também em comparecer aqui à Câmara, foi meu debut, meu encontro pela primeira vez com Vossas Excelências, a outra foi via online, e espero nas próximas também estar aqui presente. Grato, vereador Serginho, meu grande amigo, estou à disposição de Vossas Excelências no gabinete. Já combinei com o vereador Indiara, que já marcou conosco lá, a vereadora Noêmia também, conosco uma reunião para tratarmos ali especificamente da LDO. Vereador Pira, um grande abraço, sucesso, tudo de bom. Agradeço a presença do secretário Dr. Cristiano Holtz e dos demais membros da secretaria, Dr. Cristiano, que representa hoje o senhor prefeito, Rafael Greca, nesta audiência pública. Agradecer ao superintendente executiva, Daniela Regina dos Santos, também o superintendente fiscal, Mário Nakami Júnior, também Departamento de Orçamento, Carlos Eduardo Cocuch, Departamento de Contabilidade, o senhor Claudinei Nogueira, assessor do secretário Jaderson, também gerente de orçamento Márcio Eimoski, também o Anderson Padovani, assistente de investimentos. Agradecemos as presenças.
Também quero fazer um registro e agradecer a toda a equipe da Câmara Municipal, também agradecer a Aline, que fez uma apresentação muito transparente, com dados desse legislativo, a Daniele, que é diretora das comissões, do Veli, do Tiago Leão, do Roberjan, do Cainã, do João Carlos, eles que compõem a nossa assessoria da Comissão de Finanças desta Casa, e também os estagiários. Aos vereadores presentes, em especial aos vereadores da Comissão de Economia, vereadora Indiara Barbosa, vereadora doutora Flávia, vereador Hernani, vereador João dos Cinco Irmãos, vereador jornalista Márcio Barros, vereadora professora Josete, vereador Osias Moraes, vereador Tito Zeglin, e agradecer ao senhor presidente que nos concedeu a esse tempo para que fizéssemos essas audiências em 2 momentos. Era isso, ninguém mais desejando fazer uso da palavra. Encerramos essa audiência pública do primeiro quadrimestre de 2022. Bom dia a todos. Eu passo de imediato ao presidente da Câmara a continuação dos trabalhos. Encerrada a audiência, peço aos vereadores e vereadoras que antes da chamada, aqueles que desejarem, a Câmara Municipal de Curitiba, por meio do nosso RH e também do nosso Departamento de Saúde, juntamente com o SESC, vai fazer 15 minutos de exercício. Todos os servidores são convidados aqui no pátio do estacionamento para participarmos do Dia do Desafio.